Pessoal, tudo bem? Professor Manuel Spiegel, fisiologista, educador físico e fisioterapeuta. Eu estou aqui para falar um pouco sobre cinesiologia, tá? Vamos falar um pouquinho de movimento artrocinemáticos e movimento osteocinemáticos. Talvez você tenha dúvida, né? Não sabe nem o que é osteocinemático, nem o que é artrocinemático. Nessa aula fica até o final aí para você entender um pouco sobre como funcionam os movimentos osteocinemáticos e os movimentos artrocinemáticos e como o nosso corpo é dependente dos movimentos artrocinemáticos, tá? Para quem não conhece ainda o nosso canal, nossas redes sociais estão aí. Clica aí, compartilha, deixa o seu like aí no vídeo se agregou alguma informação para você e compartilhe com seus amigos também para eles pegar informação bem importante sobre cinesiologia, tá? Isso aqui vai ficar a dica para vocês, tá? A importância que a gente tem nos movimentos está dentro da articulação. Então, já dou um spoiler para vocês sobre isso. Então, vamos lá para a aula direto, beleza? Então, nós estamos aqui, ó, vamos falar sobre movimentos artrocinemáticos e movimento osteocinemático. Professor, o que seria isso? Qual que é a diferença? Então, primeiro, artrocinemáticos vão ser movimentos que acontecem dentro da articulação sinovial, ok? E movimento osteocinemáticos, movimentos que a gente está acostumado, né? Quando a gente fala de movimento osteocinemático, eu estou visualizando, eu estou conseguindo enxergar esses movimentos. Beleza? Então vamos pensar assim, tudo que eu faço em relação a exercício, então se eu elevo o meu braço, né? Se eu faço uma abdução nos meus ombros, eu estou vendo, esses movimentos são chamados de osteocinemáticos. É o que a gente está mais acostumado. Mas para esses movimentos acontecer, tem que ter muitos pequenos micromovimentos dentro da nossa articulação, tá? Que são chamados de artrocinemáticos, ok? Então, ó, dentro dos movimentos artrocinemáticos, a gente fala que tem uma importância muito grande, tem uma congruência na articulação. Ou seja, a articulação ela tem que encaixar de forma perfeitinha lá, tá? Para uma articulação encaixar de forma perfeita, a gente já tem uma própria, a gente fala, a própria articulação, né? O envoltório da cápsula articular, tem a cápsula em si, tem o líquido sinovial, tem a membrana, tem as cartilagens, tem os ligamentos, né? Tudo a estrutura, muitas vezes passivas, que a gente fala, que já mantém a estrutura da articulação lá apoiada, e a gente tem os músculos, né, que são as estabilizações que a gente chama de ativas, tá? Então, a articulação, né, sinovial, ela tem a parte passiva, no caso de controle, né, do movimento da congruência articular, como também o controle ativo da musculatura. Por isso que é muito importante a articulação ela ser o quê? Bem encaixadinha, musculatura bem forte, para ela não ficar fazendo movimentos exagerados dentro da articulação, para reduzir o desgaste dela. Então, por isso a gente fala, uma articulação ela movimenta bem, uma articulação com musculaturas que tem flexibilidade, tem força, ela tem um equilíbrio muscular importante, né, assim, adequado, ela vai ter uma boa congruência, ela vai ter um bom encaixe, tá? Aí ela vai durar, ela vai fazer bem os movimentos e, na verdade, ter uma durabilidade maior, beleza? Então, dentro dos movimentos artrocinemáticos, a gente encontra lá o giro, o deslizamento, o rolamento, tração e compressão. Então, nossa articulação, por mais que ela esteja próxima, ela está tendo sempre esses micromovimentos, ok? Então, ó, se for pegar na figura aqui, o que a gente tem? Quando a gente fala da articulação, a gente está olhando a articulação do joelho, tá? Quando a gente tem uma compressão, a gente falou de um vídeo aí sobre cadeias cinéticas abertas e fechadas, tá? Vai sair esse vídeo também no canal. Então, quando a gente faz um movimento com cadeia cinética fechada, por exemplo, a articulação do joelho ela tem uma compressão. Tá? A compressão é a força de um osso sobre o outro. Tá? Então, a articulação sofre uma pressão. Tá? Então, a gente tem uma compressão da articulação. Ao passo, muitas vezes, se eu pegasse o braço ou o punho de uma pessoa e tracionasse ele, pegasse ele e tracionasse, eu vou ter uma tração da articulação, eu vou aumentar o espaço articular. Tá? Esses movimentos também, a gente vamos pensar assim, ó, a pessoa vai fazer uma barra fixa, por exemplo, ela vai ter uma tração da articulação, do punho, cotovelo e ombro. Tá? Quando a pessoa faz um agachamento, ela tem uma compressão da articulação, do tornozelo, joelho e quadril, por exemplo, ou até mesmo da coluna vertebral, né, que é a barra, você vai estar com a barra nas costas, né? Se ela tiver com um dumbbell na mão, ela vai ter uma tração, no caso do punho, do cotovelo também, e da articulação do ombro, porque o peso vai puxar o membro superior para baixo, tá? Então, assim, o rolamento,
Os ossos, muitas vezes, eles rolam um sobre o outro, tá ok? E ele tem um deslizamento. Então, o rolar, tá? E o deslizar. Então, quando a gente faz um movimento do joelho, por exemplo, de flexão e extensão, nós temos o rolamento do fêmur e o deslizamento, tá? Em vários movimentos, de cadeia aberta cinética e fechada. Só vai mudar o osso que vai estar se movimentando, mas a gente tem todos esses micromovimentos dentro da articulação. Professor, por que é importante esses micromovimentos? Se os micromovimentos não são executados de uma forma adequada, quer dizer, se a articulação não tem uma congruência boa, ou se ela tem uma cápsula articular, ou os ligamentos, no caso que está com tensões, né, tanto musculares como da própria cápsula articular, a pessoa acaba não executando bem esses movimentos. Consequentemente, ele vai atrapalhar todos os movimentos que são osteocinemáticos. Lembra que eu falei para vocês, os movimentos osteocinemáticos são aqueles que dão para visualizar. É a flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial, rotação lateral, que acontece nas nossas articulações, que a gente consegue visualizar nos exercícios que a gente está fazendo, seja na academia, seja na corrida, né, seja na natação. Beleza? Então, quando a gente olha uma articulação, ela não tem só como está na nossa figura aqui, ó, um bom encaixe, uma boa congruência. Ela tem uma estrutura total revestindo isso aí. No caso, a gente chama de cápsula sinovial, né? A cápsula articular tem um líquido sinovial lá dentro, beleza? Vamos passar aqui então. Dos movimentos artrocinemáticos, a gente pode falar de 4 bem importantes, que em toda articulação vai acontecer com muita frequência e é muito importante para os movimentos osteocinemáticos. Então são eles aí: o deslizamento, o rolamento, a tração e a compressão. Beleza? Quando a gente vai falar de deslizamento e rolamento, professor, uma articulação, o meu aluno não tem uma boa mobilidade da articulação, sei lá, do joelho ou do quadril, por exemplo. Muitos ficam pensando no bloqueio da musculatura, ou seja, o músculo está encurtado e está bloqueando o movimento. E nem sempre vai ser a musculatura, tá? Olha só, terapia manual, muitas vezes para mobilização articular, ajuda a melhorar os movimentos osteocinemáticos, os movimentos dentro da articulação. E talvez quando você avalia, né, a gente fala assim, o final de movimento, que a gente chama de end feel, né? Se é o end feel, no caso, ele é mole, né? Se ele é firme, ou né, se ele é um end feel duro, a gente vai saber se é o músculo que está bloqueando, se é um tecido conjuntivo que está bloqueando, ou se é um bloqueio ósseo, ok? Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação de movimento, de flexibilidade, mas saber o que está bloqueando a articulação. Se for o movimento bloqueado pela articulação em si, tecido conjuntivo, por exemplo, vou falar para vocês, terapia manual, mobilização articular. Guarda esse nome aí, tá? Mobilização articular vai ser muito, muito importante para a gente evoluir no quadro de movimento daquela articulação. Então, pare de alongar seu aluno, que muitas vezes não vai melhorar, pensando que é músculo, alongou 10 vezes, fez 20 séries e não melhorou. Então, talvez o bloqueio está dentro da articulação. Tem que melhorar esses micromovimentos, ok? Beleza? E tem técnicas para isso, tá? Então, congruência articular, ela ajuda, no caso, o segmento a se movimentar. Então, uma boa contato articular de um osso com o outro, ele estando saudável ali, ajuda muito a articulação a se movimentar. A limitação de movimento, muitas vezes a gente fala, quando a gente falta um movimento, talvez esse movimento osteocinemático que a gente não vê, a gente não percebe, eles estão atrapalhando totalmente os movimentos que a gente chama de osteocinemáticos, tá? Abdução, flexão, tá? Todos os movimentos que a gente fala, da membros superiores e membros inferiores. Agora sim, movimento osteocinemático. Movimentos são mensuráveis, né? Tem um aparelhinho que na fisioterapia usa bastante, chama goniômetro, tá? Ou a goniometria, né? Fazer as medidas de ângulo, por exemplo. A gente pode fazer uma medida de ângulo, de flexão, de extensão, abdução, rotação, de todos os segmentos, tá? Tem técnica para trabalhar com a goniometria, tá? Esse equipamento aí. E ele marca o ângulo de movimento. Tem hoje também aplicativos que a gente dá para usar no celular para calcular ângulo de movimento. Se não for para pesquisa muitas vezes, né, ou dentro da universidade, quando a gente aprende, o goniômetro é o padrão ouro que a gente fala, tá? É o mais utilizado. Mas no dia a dia, utiliza-se bastante aplicativos, fotos, onde a gente consegue mensurar a articulação, né, de forma digital, beleza?
Então fica a dica aí, tá? Quando a gente pensa em movimentos artrocinemáticos e ossocinemáticos, ou eu perdi movimento de uma articulação, estou tentando movimentar, mas está difícil de movimentar, sinto dor e muitas vezes não melhoro com alongamento muscular, o seu caso muitas vezes pode ser os movimentos artrocinemáticos que estão atrapalhando, tá? Então tem que passar por uma boa avaliação, muitas vezes fazer terapia manual, mobilização articular, fazer com que a sua articulação tenha uma melhor congruência para tirar a pressão, tirar a dor e muitas vezes movimentar melhor a sua articulação, tá? Então fica a dica aí da aula de hoje, tá? Então é importante nós estudarmos movimento artrocinemático e movimento osteocinemático, beleza? O osteocinemático é o que a gente vê, o que a gente não vê é o mais importante, está lá dentro da articulação, tá? Estude um pouquinho articulações sinoviais, né, e a forma de se movimentar com elas, tá? Lembra só, vou deixar um spoiler para vocês aqui. Tem uma lei chamada lei de côncavo convexo, tá? Quando a gente vai fazer terapia manual de mobilização articular, isso tem que estar gravado na minha mente lá, beleza? Forte abraço para vocês. Nós estamos finalizando a aula de hoje aí, beleza? E quem já segue nosso canal aí, manda esse vídeo para mais pessoas aí, né? Dá uma divulgada no nosso canal, dá um like aí, para a gente crescer um pouquinho no dia a dia. E toda semana vai ficar com a gente aí, vai ter um vídeo para vocês, tá? Forte abraço aí, fique com Deus.